Graça e paz, idêntico, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, pode se inscrever aí, colocar o sininho para ser lembrado de todo o vídeo novo que a gente publicar por aqui. Hoje o tema da nossa reflexão aqui dos fundamentos de número 3 é que nós somos um com Ele e Ele um conosco. No Fundamentos passado, Fundamentos 2, a gente aprendeu que a gente é uma imagem segundo uma semelhança. A gente é feito a imagem segundo a identidade de Deus. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre essa unidade, o quanto que é que nós estamos unidos e o que que essa união com Deus significa. E para começar essa nossa reflexão, eu quero citar para vocês um texto que está no Evangelho segundo João, no capítulo 17, versículo 11. O texto diz o seguinte: não ficarei mais no mundo. É uma oração, né? Jesus fazendo uma oração, falando com o Pai. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse texto, ele é bem completo. A oração de Jesus, em João 17, ele fala muitas vezes a respeito de unidade. Nos versículos de 21 a 26, que a gente vai ler daqui a pouquinho, também ele endossa essa questão da unidade que nós temos nele, compreendendo que essa unidade não é só uma unidade de propósito, uma unidade de entendimento, mas ela é uma unidade como um todo. Porque não há nada que não seja espiritual para aquele que é espiritual. O texto bíblico diz que aquele que tem olhos espirituais vê tudo como espiritual. Então, para nós é 100% espiritual que o texto está dizendo aqui. Na continuidade, versículo 21 em diante do Evangelho de João 17, diz assim, para que todos eles sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles também, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Mais uma vez, em João 17, Jesus aqui, se você pegar o texto todo de João 17, você vai perceber que ele vai falando sobre identidade o tempo todo, batendo nessa tecla do quanto nós somos um com ele e um com Deus, e o quanto essa oração de Jesus é carregada do Espírito Santo para nos trazer essa unidade. Eu não tenho dúvidas que essa oração de Jesus foi uma oração atendida pelo próprio Deus. A gente vai ver lá em Colossenses, por exemplo, e aí eu confesso para você que eu considero esse texto um dos mais incríveis da palavra de Deus, Colossenses 2, do versículo 9 ao versículo 10, que ele também está falando a respeito de uma característica ainda mais profunda dessa unidade com Deus. Olha só, Colossenses 2, de 9 a 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para aqui um pouquinho. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo aquilo que significa ser Deus. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam essa plenitude. Olha que incrível que o texto está dizendo aqui. O texto está dizendo que todo aquele que está em Cristo, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, compartilha da mesma plenitude da divindade que ele tem. Ou seja, tudo que Jesus é como Deus está disponível a todo aquele que crê para ele. E isso só pode acontecer para quem está submetido a todo o poder e autoridade de Cristo. Por isso que o texto está dizendo aqui. Ou seja, quando a mente de Cristo, o Espírito de Cristo está em nós e o amor de Deus se manifesta através de nós e apesar de nós, nós temos a autoridade de Cristo e aí toda a plenitude da divindade de Deus habita em nós. Ou seja, nós somos um com Deus, Deus um com a gente, porque nós participamos de quem Deus é. Se a gente for para 1 Coríntios 6,17, ele vai dizer também que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Deus é espírito. Essa relação Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito
é um espírito. E o texto aqui está dizendo em 1 Coríntios 6,17 que todo mundo que se une a Deus se une a esse mesmo espírito. Ou seja, é como se a gente todo mundo usasse um óculos de cor amarela e pudesse ver o mundo todo como amarelado. E todos os elementos dessa divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, você e eu que crê, todos nós pudéssemos ver o mundo da mesma forma, com as mesmas lentes. Isso faz de nós um só espírito com Deus e um só espírito com Jesus, um só espírito com o Espírito Santo. Mais do que isso, se a gente for também ali para 1 Coríntios 1, de 4 a 7, o texto vai dizer para a gente uma coisa muito interessante, que é que todos os dons que estão reservados à plenitude da divindade são distribuídos a nós que fazemos parte dessa unidade. Olha só, 1 Coríntios 1, de 4 a 7. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ou seja, para aquele que está unido com Deus, não falta dom espiritual. Todos os dons da plenitude da divindade estão disponíveis a você. Uns podem desfrutar mais de um, de outro, mas a real é que todos os dons estão disponíveis para todos que estão unidos em Deus. E isso é incrível. A gente tem uma outra metáfora que pode ser encontrada na palavra de Deus também, a respeito da unidade do corpo, a unidade de Deus com a gente, de gente com Cristo e tal, que é o corpo de Cristo. Que a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. É como se houvesse uma unidade, e, enfim, vários textos vão falar a respeito disso, que a orelha não pode ser pode ser corpo sozinha, a boca não pode ser corpo sozinha. Nenhum membro isoladamente pode ser corpo sozinho, nem a cabeça, entendeu? Que é Cristo. Cristo não pode ser tudo sozinho. Ele escolheu. E não é que ele não possa por não ter capacidade, não ter poder para isso. É que ele escolheu não ser sozinho o Deus, entendeu? Mesmo na sua autossuficiência de Deus, ele escolheu repartir ser Deus com a gente. E aí ele está dizendo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, 27, diz assim, ó: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Colossenses 1,18 diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, Efésios 1, 22 a 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Veja, 3 versículos dizendo que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, mas a plenitude, corpo e cabeça, só funciona na sua plenitude, entendeu? Ela não funciona isoladamente. Então, o corpo está unido à cabeça e a cabeça unida ao corpo. E aí o último texto, que eu acho sensacional, que eu queria compartilhar com vocês, está escrito em 1 Coríntios 12, de 12 a 13, que diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam só um corpo, assim também a respeito de Cristo. Pois um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único e mesmo Espírito. Olha que legal o que o texto está dizendo para nós aqui. Então, nós temos esse privilégio de participar de quem Deus é, inclusive na unidade com Ele, sermos um com Ele, um com Cristo, um com Deus. De certa forma, então, Deus que se manifestava como Pai, Filho e Espírito, agora se manifesta como Pai, Filho e Espírito, você e eu. E por escolha dele, não por escolha nossa, por mérito dele, não por mérito nosso, por estarmos em Cristo, não por estarmos em nós. Ou seja, não há mérito nenhum em nós, mas ele nos escolheu para participar de quem ele é. E eu convido a você a se tornar mais uma vez um idêntico, se você ainda não se convenceu. Eu espero você no próximo vídeo, Fundamentos 4, onde aprofundaremos um pouquinho mais a respeito de quem Deus é e de quem nós somos nele. Te vejo lá. Um abraço.